Pronto. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer a correção, certo? Das atividades domiciliares para os meninos do 8º ano B da Escola Municipal Paulo Freire. A disciplina aqui é Ciências da Natureza, certo? Ciências da Natureza. A atividade foi direcionada para os alunos do 8º ano B da tarde, mas as outras turmas também fizeram. Também não tem problema, eu estou repassando aos professores. Pronto, a gente vai começar aqui corrigindo a primeira semana, a segunda semana e a terceira semana. Não, a terceira semana não, só a primeira e a segunda semana, certo? Esse vídeo aqui eu tô fazendo porque eu também já vou fazer para outras escolas, então vou fazer para vocês também, certo? Na primeira semana, que foi a do dia 19 ao dia 25 de abril, foi mais ou menos o início da quarentena, eu pedi para que vocês respondessem duas questões, certo? Na primeira questão, eu pedi para que vocês fizessem a leitura do capítulo 5 do livro de ciências. Tá aqui, ó, escrito, certo? Ó, realize a leitura do capítulo 5 do livro de ciências nas páginas numeradas de 118 a 129. E na sequência, na questão 2, vocês respondessem a esses itens: o item A, o item B, o item C, o item D e o item E. Certo? Pronto. O primeiro item que eu pedi para que vocês respondessem foi esse aqui. O capítulo 5 ele vai falar sobre o universo, sobre astronomia, certo? Astros do sistema solar, o próprio sistema solar. Então, na primeira pergunta, eu faço o seguinte, certo? Ó, peço para que vocês façam o seguinte, para que vocês me expliquem por meio de texto e por meio de desenhos como ocorre o movimento de rotação da Terra. O texto do livro vai explicar bem direitinho para vocês o que é o movimento de rotação da Terra nas páginas 120 a 121, certo? O movimento de rotação e o movimento também de translação da Terra, é um conteúdo que vocês já viram lá pelo 6º ano, certo? Ó, movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, pessoal, certo? Rotação. Para o eixo como um peão. Aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, eu tenho a Terra com um pino imaginário cortando ela ao centro. E aqui vocês têm que imaginar ela girando igual um peão, certo? Todo mundo já viu o giro de um peão. Então imaginem a Terra girando da mesma forma. Esse aqui é o movimento de rotação. Eu tenho aqui, ó, o pino ele passa pelos polos da Terra, o polo norte e o polo sul, certo? Então vou dizer aqui no texto bem facinho, ó, que o movimento de rotação da Terra é aquele em que ela gira como um peão em torno do próprio eixo. O outro movimento durante o 6º ano do ensino fundamental é o movimento de translação, certo? O movimento de translação ele é aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol, certo? Enquanto que em torno do próprio centro, o movimento de rotação é o movimento comparando a volta que a Terra dá em torno do Sol, ou seja, é o movimento que todos os planetas do sistema solar fazem, certo? Vou colocar aqui sistema solar para vocês, ó, sistema solar, certo? Todos os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação em torno do Sol, certo? E cada planeta desses leva um tempo para fazer esse movimento. Por exemplo, e nisso a gente tem a duração do ano em cada planeta. A Terra, o giro da Terra, certo, em torno do Sol, ele tem duração de 360. Mas Marte, por exemplo, 365 dias. Mas Marte, por exemplo, ele tem 687 dias. O ano em Marte tem duração de 687 dias.
O ano em Mercúrio tem duração de 88 dias, em Vênus 225 dias, em Júpiter o ano é tão longo que a gente comparando com o ano da Terra, são 12 anos da Terra. Então um ano de jupiteriano, né, um ano de Júpiter, ele tem a duração. Então vamos lá, voltar aqui para correção. Todo mundo entendeu? Ficou bem claro que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma como um peão, certo? É como uma roda não tem um eixo, e essa roda ela não gira em torno desse eixo que ela tem no centro dela. Do mesmo jeito é a Terra. E no movimento de rotação, que é aquele da pesquisa, ela gira em torno do Sol, e esse giro que ela faz em torno do Sol tem duração de 365 dias, que é a duração de um ano, tudo bem? Agora, deixa eu pensar. A Terra faz esse giro em torno do próprio eixo, né? A velocidade da Terra em torno do próprio eixo. A velocidade da Terra em torno do próprio eixo, ó. A Terra ela vai fazer esse giro em 107 quilômetros por 1.700, 1.107, ó. 1.700 quilômetros por hora. Um avião a jato qual é a velocidade do avião a jato? Ó, o avião a jato ele pode alcançar cerca de 900 km por hora, ou seja, é mais que o dobro da velocidade de um avião a jato. Ah, tia, e o trem-bala? Velocidade, ai, caiu aqui. Velocidade do trem-bala, cadê o Google? Perdi o Google. Pronto. Trem-bala, velocidade. São 300 km por hora. Então a Terra ela faz o quê? Faz quase 6 vezes a volta que a Terra dá, é mais rápida 6 vezes do que até a velocidade do trem-bala. E a gente não sente, né? Por que a gente não sente? Porque a gente está em repouso em relação à Terra, certo? A Terra está movimentando, ela está em movimento quando a gente compara ela com o espaço, mas a gente está na Terra para logo aqui que já vamos nos 8 minutos de vídeo. Qual a duração exata de um dia? Todo mundo sabe que um dia tem a duração de 24 horas, certo? Ó, especificamente 23 horas e 56 minutos. Aí pergunta, a segunda pergunta do item B, esse valor sempre foi o mesmo? O livro, certo? Vai trazer um texto na página 121 e nesse texto da página 121 o autor do livro vai dizer que o dia ele já teve duração de 18 horas e 40 minutos, ou seja, o dia já foi mais curto, certo? Mas hoje ele tem duração aproximada de 24 horas. Vamos agora para o item C, certo? Ó, como podemos explicar a existência das estações do ano e por que há inverno e verão? Por que há primavera e outono? O autor do livro vai trazer essa resposta lá na página 122, eu sempre coloco a página do lado. Mas, ó, em todo o desenho que vocês verem da Terra no espaço, vocês vão perceber que a Terra ela não é iluminada 100%, certo? Que ela sempre tem um lado iluminado e sempre um lado no escuro. E uma parte sempre vai ser mais iluminada do que a outra, uma parte sempre vai receber mais iluminação do Sol do que a outra, certo? Isso dependendo do local. Por isso que quem está mais perto do meio da Terra, que bem no meio, depois eu vou mostrar aqui a linha do Equador. Esses países, eles são mais quentes, eles têm um clima mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio é o clima desses países, certo? Mas eu mostro já. Questão do item C. Como podemos explicar a existência das estações do ano? Eu já falei, né? Cada lado da Terra recebe uma iluminação diferente, certo? Isso depende também da época do ano, porque às vezes
às vezes um polo está mais próximo, outro mais distante, então isso aí varia. Por exemplo, no verão, no hemisfério norte, a gente vai ter o hemisfério norte voltado para o contrário, né? Voltado para o sentido contrário do sol. Então, vai ser inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte agora, onde a gente tá, porque a gente tá no hemisfério norte. Vou já mostrar a foto, certo? E aí aqui no texto eu coloquei, né? Como a Terra é esférica, a luz do sol não chega com a mesma intensidade em todos os pontos do planeta, certo? Eu vou também dizer aqui que ela é um geóide, certo? Ó, bem aqui eu coloquei geóide, né? Ah, mas o que é um geóide? O que é um geóide? Geóide, pessoal, é o formato da Terra sem a água do oceano. Aqui, ó, essa imagem que as pessoas costumam colocar para dizer que a Terra é um pedaço de pedra gigante que gira em torno do Sol, certo? Mas ela é com água, ó, redonda, esfera, certo? Vamos lá. Continua. Continuando aqui, vamos lá para o item D. A nossa localização bem no centro da linha do Equador interfere na duração do dia e da noite? Lá na página 123, certo? Ó, como eu já falei antes, a nossa localização bem no centro da linha do Equador, ó, linha do Equador, Brasil. Linha do Equador, Brasil. Imagem. Ó, o Brasil, pessoal, ele, ó, no mapa mesmo, ele é atravessado pela linha do Equador, certo? Ó, quanto mais próximo é o país da linha do Equador, o clima dele, certo? Então, ó, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, nesses estados do Brasil, chega a nevar, né? Eles passam por geadas. Aí, por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque esses estados, eles estão mais próximos do Trópico de Capricórnio, ó, eles estão mais distantes da linha do Equador. O Ceará, por exemplo, certo? Ele fica bem... o mapa não tá legal, não. Ele fica bem próximo da linha do Equador, certo? Ó, a linha do Equador... vai já. A linha do Equador, ela passa bem próximo. Ela passa por dentro do território brasileiro e passa bem próximo do Ceará. Ó, ela passa aqui pelo Amapá, ela passa aqui pelo Pará, pelo Amazonas, certo? Não tá muito definido não a imagem não, mas e Fortaleza ela fica bem por aqui assim. Eu vou tentar aproximar onde é que fica mais ou menos Fortaleza. Por aqui assim, vocês sabem. Certo? Mas quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é o clima do país, do estado, da cidade. Agora, voltar aqui pro texto. Foi que eu coloquei. D. A nossa localização bem no centro, eu digo assim, ó, bem no centro da linha do Equador, interfere na duração do dia e da noite. O texto está na página 123, eu vou dizer que o dia, ele tem duração de 12 horas o ano inteiro, nos países próximos da linha do Equador. Próximo à linha do Capricórnio, ele pode ter duração de 14 horas. Então, dependendo da localização de onde o país esteja, o dia, que é o dia, que seria o dia claro, ele tem duração variável, certo? Em alguns países, se vocês pesquisarem depois, vai mostrar que os textos vão mostrar que esses dias eles têm durações variáveis. Por exemplo, aqui, ó, variação do dia em diferentes países. Ó, saiba qual a duração da luz solar. A duração da luz solar é diferente em diferentes. Em alguns locais extremos do planeta, a luz do dia pode durar 24 horas, ou seja, 24 horas de sol, muito sol.
dependendo da localização. Aí ele vai dizer aqui no globo, né? Ó, que na França, em Paris, o sol se põe às 10h30 da noite durante o verão. E aqui no Nordeste brasileiro, ó, que é onde a gente conhece, no verão, ele anoitece lá pelas 6 horas da noite, certo? Isso a gente conhece mesmo, né? Porque às vezes o sol se põe às 5h30 da tarde e às vezes ele se põe às 6 horas da noite. Em Vancouver, no Canadá, ele se põe das 9. O dia fica iluminado das 9 às 3 horas da tarde, certo? Então a luz ela vai variar. Tô com o telefone aqui. Pro texto. Vamos voltar aqui pro texto. Pronto. Se puder, realize a experiência da página 123 e faça um comentário sobre ela. Se brincar com uma luz, certo? Ó, de vela, lanterna ou celular e uma bola no escuro, você vai perceber que a luz é incapaz de iluminar toda a bola de uma vez. Sempre haverá um pedaço no escuro. E a experiência ela serve para justificar a existência do dia e da noite. O que é a experiência que é pedida na página 123? É para você pegar qualquer coisa. Pode ser uma bolinha, pode ser um caderno, pode ser qualquer coisa. Entra num local escuro, certo? Sem iluminação. Brinca com uma luz de qualquer coisa. Pode ser uma luz de vela, uma luz de celular, certo? Qualquer luz. E brinca de fazer a sombra com esse objeto. E o que vai acontecer com esse objeto? Você vai perceber que ele só fica iluminado uma parte, a outra sempre vai ficar escura. E qual é a finalidade dessa experiência? É a de mostrar para vocês como é o dia e a noite. O lado do dia é sempre o lado que está, e que o lado em que é o lado que está de costas para o sol, ou seja, é o lado que não está sendo iluminado por ele naquele momento, certo? É uma experiência bem simples e ela ilustra muito bem como é que funciona a dinâmica do dia e da noite no nosso planeta, certo? Vamos para a segunda semana, que vai trabalhar a questão das fases da Lua, certo? A Lua ela tem a fase cheia, a fase crescente, a fase nova e a fase minguante, não necessariamente nessa ordem. A gente começa aqui pela lua cheia, certo? Ó, aquela lua cheia que a gente conhece, que é bem iluminada, toda iluminada. E essa lua, ela começa a escurecer, ela começa a minguar, certo? O que seria minguar? Minguar é diminuir, certo? Se você procurar em qualquer dicionário, você vai saber que minguar é diminuir. Certo? Então a lua tá cheia, ó, bem cheia, e ela começa a minguar, ou seja, a diminuir. Essa sombra que tá aparecendo no cantinho da lua é a sombra da Terra, certo? A lua ela não tem luz, ela não ilumina nada. A luz que ilumina a lua durante a noite é a luz do sol. Então o sol é quem ilumina a lua durante a noite. A parte iluminada que nós vemos da lua é a parte iluminada pelo sol. Atrás dessa parte iluminada, a lua é toda escura. Aí pronto, ela vai diminuindo até que essa sombra chega na metade. E essa metade a gente chama de quarto minguante. O que seria o quarto minguante? Todo mundo já cortou uma laranja? Cadê, meu Deus? Uma laranja em 4 pedaços, certo? Você imagina que essa parte escura aqui é um dos pedaços da laranja cortada em quadro, cortada em cruz, certo? E um quarto seria o que? Seria um pedaço de 4, ou seja, um pedaço daquela laranja cortada em 4 pedaços. Certo? Nada, na verdade, ele é o único quarto da lua que está sendo iluminado naquele momento. Então, ó, a sombra ela segue
segue minguando, certo? Então a lua sai do quarto minguante e entra para volta, né, a ser somente a lua minguante. E aí, quando ela está completamente escura, a gente tem aquilo que a gente chama de lua nova, que é quando o ciclo se inicia de novo. Essa lua nova, ela vai começar a voltar a ser iluminada de novo pelo sol, ó, e ela vai voltar a crescer. Antes ela não estava diminuindo, por isso que ela se chamava minguante. Pronto. Agora ela vai voltar a crescer e ela vai passar a ser chamada de lua crescente. Por que crescente? Porque ela está crescendo. E por que ela se chamava lua minguante? Porque ela estava minguando, ou seja, diminuindo. A lua crescente, ela vai começar a crescer até quando chegar na metade, ó, a gente tem um quarto de novo iluminado. Porque a lua está crescendo, certo? E a gente segue com ela crescendo, ó, lua crescente de novo, até que ela volta à lua cheia. E a gente volta para o começo de novo. E esse ciclo ele se repete a cada 28 dias, certo? 27, 28 dias. A segunda pergunta é: como se formam as fases da lua? As fases da lua, elas vão depender da posição do astro durante o ciclo lunar. Esse ciclo ela faz durante 27, 28 dias. E é o ciclo de translação da lua em torno da Terra, porque a lua ela também faz o ciclo de translação, certo? Só que o ciclo de translação em torno da Terra, ou seja, ela gira durante 27, 28 dias em torno da Terra, 27, 28, 29 em torno da Terra, e ela gira em 3. Então, ela faz 2 ciclos de translação. Ela faz a translação em volta da Terra e a translação em torno do Sol. A duração do ciclo de translação dela em torno da Terra tem duração de 28 dias e a gente chama isso de ciclo lunar, certo? Porque é o ciclo das fases da Lua, ela vai mudando de fase, certo? E o ciclo que ela faz em torno do Sol, o giro, né, que ela faz em torno do Sol, a volta que ela faz em torno do Sol, a gente chama de ciclo, chama também de movimento de translação da Lua com relação à Terra, ao Sol, certo? Aí, quanto tempo dura o movimento de translação da Lua ao redor da Terra? Ao redor da Terra, 28 dias. Ao redor do Sol, é o mesmo tempo que a Terra leva, porque ela acompanha a Terra, então são 365 dias, certo? Ó, o ciclo de translação da Lua em torno da Terra dura 28 dias. Já o ciclo de translação dela em torno do Sol, certo? Não é em torno ao redor do Sol, é em torno do Sol. Houve um erro aqui. Acompanha o da Terra e tem duração de aproximadamente 365 dias. A quarta questão é: explique como ocorre o eclipse lunar. O texto da página 134. No eclipse lunar, pessoal, o que acontece é o seguinte: a gente tem o Sol, certo? A imagem vai dizer bem aqui. A gente tem o Sol, a Terra e a Lua alinhados, certo? A Terra fica no meio dos dois, entre o Sol e a Lua. E o Sol ele vai produzir uma sombra meio alaranjada sobre a Lua, certo? Ó, na verdade, a Terra vai produzir uma sombra sobre a Lua e essa sombra ela vai a Lua, que é a Lua de sangue, certo? Aquela, não existe o eclipse da Lua com ela meio coberta, meio preta, não. O eclipse da Lua é quando ela fica vermelha, aquela lua que a gente chama de lua de sangue, certo? Muito difícil, eu nunca vi na vida. Por que ela fica vermelha assim? Porque por conta do Sol, certo? Ele joga uma espécie de sombra meio alaranjada, aquela sombra do entardecer sobre a Lua, e ela fica meio vermelha. Questão 5. Explique como ocorre o eclipse solar. O eclipse solar ele é mais fácil de se entender, mas vamos ler aqui antes da Lua, né? Voltar aqui, ó. No eclipse lunar, o Sol, a Terra e a Lua precisam estar alinhados de modo que a sombra que observamos na Lua nada mais só que avermelhada, certo? Porque a sombra da Terra sobre a Lua sempre vai ser produzida pelo Sol, certo? A 5. Explique como ocorre também o eclipse solar. No eclipse solar, diferente do eclipse da Lua,
O Sol, a Lua e a Terra também vão estar alinhados, só que a Lua, em vez de estar depois da Terra, ela vai estar entre o Sol e a Terra. Então, aquela sombra escura que cobre o Sol durante o dia, nada mais é do que alguma coisa aconteceu com o Sol e ele sumiu, desapareceu. Não. É simplesmente a Lua que aparece de gaiata ali e se coloca na nossa frente, como se ela viesse para frente do Sol e atrapalhasse a nossa visão de Sol. Só isso. Certo? Aí aqui a comparação, certo, do eclipse solar com o eclipse lunar. A diferença está em que? Está na posição dos astros, certo? Ó, o Sol, a Lua e a Terra têm que estar alinhados, de modo que a Lua fica no meio, fica entre o Sol e a Terra no eclipse lunar, porque a sombra que vai cobrir o Sol durante o dia é a Lua. Nada mais é do que a Lua que se colocou ali no meio do Sol e a gente não consegue mais ver o Sol completo, certo? E no eclipse lunar, o eclipse solar só vai acontecer durante o dia, por isso que ele é solar, que é o eclipse do Sol, e a gente só enxerga o Sol durante o dia. Já o eclipse lunar, ele acontece durante a noite, e ele não é a lua meio escura, é a lua vermelha, certo? A lua cheia vermelha, ou meio vermelha. Aí a quinta, por que não devemos olhar diretamente para o Sol? Porque as luzes podem nos... Certo? É a mais boba de todas, a pergunta mais fácil, certo? Eu espero que todo mundo esteja bem. Esse aqui é o texto, ou aqui é a correção do texto que eu mandei para você esta semana. Espero que todo mundo fique bem com Deus e até a próxima.